Romanos capítulo 10, nós vamos ler o verso 1. Nós vamos ler especificamente até o verso 14, mas eu vou voltar essa sessão duas vezes, eu vou até o verso 7 hoje, até o verso 8, e no próximo domingo do 9 até ao 14. Até o 15, melhor dizendo. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus Santo, e rogamos a Ti, mais uma vez, Tu que és o Deus da palavra, que inspirou as Escrituras e que fala, e a Tua voz é poderosa para salvar. Nós clamamos ao Senhor, torna-te conhecido do Teu povo nessa noite, revela a Tua graça aos que estão longe de Ti, ajuda, Senhor Deus, fortaleça o Teu povo, e concede-lhes firmeza no caminhar, segundo a graça que temos recebido de Ti. Rogamos a Tua direção, rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, pedindo ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em conceituar oração, né, sempre não é uma tarefa muito simples fazê-lo. Na realidade, conceituar qualquer coisa é muito difícil. Por isso, o catecismo sempre nos ajuda muito, e sempre nos ajuda a compreender o que é oração. E um dos aspectos interessantes que o catecismo descreve acerca da oração é o seguinte, ele diz, a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, né, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, com ações de graças e súplicas. Basicamente, o catecismo descreve esses elementos, mas o ponto que eu quero destacar aqui é essa expressão utilizada no catecismo, quando diz apresentar os nossos desejos a Deus. Não é simplesmente o falar vazio ou o repetir de algo vazio, é a expressão do nosso coração, é colocar o nosso coração para fora, é expressar a nossa alma. Isso às vezes nos falta na oração, mas a oração ela começa exatamente aqui, expressar
por meio de palavras, o que está dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele terminou a sessão do capítulo 9 mostrando claramente que Deus escolheu os gentios e que os judeus, naquela estrutura da antiga aliança, tinham sido rejeitados. Então, veja, o conhecimento e a certeza de que o caminho que os judeus seguiam não era o caminho coerente, correto, não faz com que ele agora então se tranquilize e diga: eu não estou preocupado com os judeus, eu não estou mais preocupado com eles. Pelo contrário, ele começa o capítulo 10 dizendo o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dele são para que sejam salvos. Coisa interessante. A minha, e a palavra é a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. É talvez uma das tarefas mais complexas diante do conhecimento, né? É você ter a certeza que alguém que não sabe a verdade ou não conhece a verdade, e você simplesmente por essa informação teológica não produz em você o desejo de orar, o desejo de orar. As palavras do apóstolo Paulo são poderosas quanto a isso, irmãos. Paulo pregou contra os judeus, na maneira como eles viviam. Entretanto, ele orava pelos judeus. Ele pregou contra a justiça que eles buscavam, que não vinha de Deus em Cristo. Mas ele não transformou isso em falta de oração. Ele replica as misericórdias de Deus. Ele é bondoso como Deus, ele tem o cuidado de fazer como Deus. Ele não deseja a destruição deles. É nosso desejo, é nossa responsabilidade, irmãos, desejar de todo o coração a salvação daqueles que estão próximos de nós. O desejo do coração, e a minha oração é essa, é que eles sejam salvos. Eles estão longe, eles não te conhecem, Senhor. Eles escolheram um caminho falso. Isso é uma declaração óbvia da verdade. Mas imediatamente nós saltaríamos para dizer, como alguns dos discípulos com Cristo disseram: manda fogo do céu e destrói. Paulo diz: o meu desejo, a minha oração é que eles sejam salvos. Que grande preocupação nós temos quando nós olhamos para a nossa casa, familiares, amigos, que são tão distantes do Evangelho, que andam tão longe da verdade, mas nós não gastamos um minuto de oração com ele. A gente até costuma usar um ditado que diz: eu não gasto cera com defunto ruim. A gente costuma dizer esse tipo de linguagem. Paulo não foi misericordioso quanto à doutrina, ele pregou a verdade, essa é a grande misericórdia, por sinal, mas ele não deixava de orar por eles. O ponto do texto aqui que nos chama a atenção é a força, a sinceridade do seu desejo. Era o desejo do coração. Sabe o que é isso, irmãos? Imaginar Paulo chorando por eles. Paulo apelando a Deus, clamando o socorro de Deus. E às vezes nós queremos desistir dos que são nossos e estão tão longe. Não deveríamos fazer. O exemplo de Paulo deveria ser o nosso exemplo.
Porque Paulo não está fazendo aqui simplesmente uma oração formal, irmãos, veja bem. Aqui a palavra desejo, é por isso que o catecismo diz a apresentação dos nossos desejos. Não é simplesmente uma apresentação formal. É o desejo do nosso coração a Deus. É o que eu quero, Senhor. Veja só, ele tem essa consciência, mas uma coisa profunda ainda acontece. A alma da oração é o desejo do coração. Matthew Henry não poupa palavras para descrever isso. Desejos frios não servem para orar. Ele diz, nós devemos expor a nossa alma diante de Deus. E aí é a oferta da minha oração a Deus. Não era apenas o desejo do coração. Porque você pode desejar, mas não orar. Você pode desejar, mas não ir a Deus. Eu até quero que ele se converta, mas ele transforma o seu desejo em apresentação. Eu apresento a Deus os meus desejos. É o desejo que está dentro de mim. E isso é o grande ponto que nós precisamos compreender. Não compreenderam a doutrina do Evangelho. Não foi vencido o debate. Ele não crê, ele está fora, ele não conhece. Então, pronto, perdeu o argumento. Paulo não lida dessa forma. Ele diz, eu apresento os meus desejos a Deus. Em outras palavras, ele diz, e minha oração é que eles sejam salvos. A boa testemunha, irmãos, é que a razão que ele dá é muito clara. Paulo, no verso seguinte, diz, eu tenho um registro para fazer deles. Eles têm zelo por Deus. Eu me impressiono com essa maneira de Paulo, porque a gente imediatamente vai pensar, ele tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Que é a sequência da frase, né? Mas Paulo, aqui agora, ele começa a falar alguma coisa boa dos judeus. Não é simplesmente que eles estão destruídos, são inimigos. Ele não diz isso, ele diz, eles têm zelo por Deus. O mesmo teólogo afirma, nós deveríamos dizer o melhor que nós podemos acerca dos nossos piores inimigos. Ele diz, isso é uma bênção para aqueles que nos amaldiçoam. Palavras de Matthew Henry, nós deveríamos dizer o melhor que nós podemos acerca dos nossos piores inimigos. O melhor. O amor, irmãos, nos ensina que nós temos a melhor opinião das pessoas. E nós construímos a frase da melhor forma possível para que eles possam ouvir. Até as pessoas mais. Paulo diz, eles têm zelo por Deus. Eles não simplesmente rejeitam Deus, eles têm zelo por Ele. Eles se opõem ao Evangelho e ao princípio do Evangelho, mas eles respeitam a lei. Há alguma coisa boa no que eles fazem. O problema é que eles não reconhecem o fim da lei, mas eles têm algum zelo por Deus. Muitas vezes a nossa maneira de tratar com as pessoas que não concordamos é destruir até o pó. Não só o argumento, mas a pessoa. Não só o argumento, mas a própria pessoa.
nós não desejamos que ela seja salva, nós não vemos a hora delas serem destruídas diante dos nossos olhos. Eu lembro das palavras de Jesus Cristo na exposição do Evangelho de João, lidando com Judas, o que iria traí-lo, e de maneira impressionante as tentativas de Cristo de tentar convencê-lo do estado de miséria que ele se encontrava. Até aquele que não tinha jeito. E quando ele diz, o sinal é esse, o sinal de que ele iria trair Jesus, ele iria beijá-lo, mas o sinal de que quem era o traidor é aquele que come comigo, aquele que se alimenta no meu prato. Até nesse momento Jesus cumpre a lei, quando diz, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. A nossa maneira de lidar com os problemas teológicos não deve mudar o nosso desejo de oração. Mas o apóstolo Paulo, ele adentra o problema deles, agora ele assimila o problema e começa agora a mostrar o que os judeus têm um problema grave. O problema deles não é a lei, não é o zelo que eles têm pela lei, é a falta de entendimento, é a falta de compreensão da lei. A ponto de Cristo chegou e eles não reconheceram. Quando Jesus disse lá em Lucas que a lei, os profetas e os salmos falam a respeito dele, eles não viram Jesus Cristo. Lembre-se então, irmãos, que o problema não é uma questão aqui intelectual, simplesmente, não é uma questão simplesmente teológica, porque Paulo aqui ele está envolvido emocionalmente no negócio, é a minha família, é o meu povo, é a minha história, é o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu parente, é um amigo, não é simplesmente uma questão teológica que eu decidi e o indivíduo está condenado. Eu estou envolvido nisso, é meu desejo, Senhor, vê-los aos teus pés. A sua mente está engajada no processo, seu coração está engajado, mas o problema surge agora. Não é só emoção, a verdade vem à tona. Por que eu oro a Ti, Senhor? A minha oração não é que eles sejam salvos da maneira que eles se encontram, é que eles conheçam a verdade. E aí vem o ponto, no verso 2, quando ele diz comigo, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não com entendimento, como ele descreve no texto. Paulo sabia muito bem isso aqui, irmãos. Ele era judeu. Ele já foi do outro lado. Ele era extremamente zeloso. Ele queria honrar e servir a Deus. Eles iriam a qualquer distância para obedecer a Deus. Paulo está dando crédito a eles, dizendo como é importante para os judeus o desejo deles de querer honrar a Deus. Mas o problema de Israel está indo para um lugar distante, é que esse zelo não é suficiente. O zelo precisa ser baseado no conhecimento. Interessante que nos nossos dias há um ditado comum que diz assim, o importante é a sinceridade. Não importa a verdade. Então, fulano de tal, ele está na religião dele, que é falsa,
mas pelo menos ele é sincero naquilo que ele faz. O zelo dele é sem conhecimento, sem entendimento, e não vai funcionar. É por isso que o zelo sem conhecimento gera fanatismo, até mesmo terrorismo. O zelo sem entendimento leva ao fanatismo, e é o que é comum no meio desses povos. Imagine o seguinte, irmãos. Imagine é muito comum nos Estados Unidos isso, no Brasil a gente não vê isso tão comumente. Mas quando nós mudamos e moramos numa casa, numa determinada casa lá, aí uma família, ela trouxe, daqui a pouco bateu na porta, a vizinha trouxe alguma coisa que ela fez em casa para dar as boas-vindas para os vizinhos que estavam chegando, e ela trouxe alguma comida para a gente, que ela fez em casa. Veja bem, que zelo, que amor aparente, não é? Mas e se alguém ali tivesse uma alergia? Se trouxesse um buquê de flores, uma hipótese, e chegasse lá, tem gente com alergia aí, desencadeasse um processo alérgico, o zelo dela sem entendimento não fez bem nenhum. Sem esse conhecimento, você pode até desejar o bem, você pode até desejar, mas sem saber, o resultado é catastrófico. O problema aqui, irmãos, é adiante um pouco. O zelo sem conhecimento pode ser fatal. O zelo sem conhecimento pode ser fatal. Se você acredita de todo o teu coração que esse veneno não vai te matar, não é porque você acredita de todo o coração que ele não vai te matar. Por que culpar os judeus, então? Se o problema deles era ignorância. Porque aí eu tenho que olhar um pouco mais com cuidado. Que ignorância é essa? Veja o verso 3 agora, que ele vai adiante. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E aqui é exatamente o ponto. Ora, essa ignorância, ela era vencível. A ignorância, ela poderia ser vencida. E o texto diz, eles não se submetem. Veja o texto do verso 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram, não se submeteram à justiça que vem de Deus. Há um zelo aqui na base de tudo. Mas Israel permanece ignorante, não é por causa que a informação não foi dada a eles, não. É porque para eles é melhor manter-se ignorante. Para eles é melhor manter-se como estão. Veja, foi dada a informação a eles. Eles rejeitaram e ficaram com a sua. Eles rejeitaram a justiça. Porque, irmãos, é muito simples dizer assim. O judeu pensaria. O indivíduo é um ladrão inveterado. Aí ele pede perdão e vai ser salvo. É um absurdo isso. Não posso acreditar nisso, não. Precisa de algo mais. Precisa exercer justiça. Ele precisa fazer alguma coisa por ele. Isso é muito simples, isso não funciona. Os fanáticos são pessoas que têm zelo e até sinceridade, irmãos. E até às vezes eles têm intenção de morrer pela causa. Mas é um zelo que não quer reflexão. É um zelo que não se sujeita à verdade. Eles se negam a parar de pensar do modo, porque negar aquilo ali é rejeitar toda a estrutura que lhes foi concedida até então.
Veja se não é parecido com os idólatras lá em Atos. Nós ouvimos falar que Paulo anda pregando pelas cidades, pela região da Ásia, e tem transtornado a região. E onde ele prega, as pessoas estão se convertendo, e aqui vai ser um problema, porque ele está dizendo que os deuses, que os verdadeiros deuses não são feitos por mãos humanas, os falsos são feitos por mãos humanas. E ele prega acerca de um Deus que é o Criador do universo. E se ele chegar aqui, ele vai acabar com o nosso comércio. Ele vai acabar com a nossa estrutura. Nós temos que rejeitar. Porque aqui o que está em jogo é todo um benefício que uma nação tem. Negar isso, tanto para o idólatra quanto para os judeus, era destruir uma estrutura que eles estavam montando. Ele dizia, não vamos fazer isso. Negar que eu tenho de ser perfeito na lei, e eu posso ser perfeito e ser justo, e aceitar a justiça de outro, isso quebra a obediência. E aí você já, eu não sei se quantos vocês já ouviram uma entrevista de um judeu americano chamado Ben Shapiro, que ele entrevistou alguns cristãos, dentre eles John MacArthur Jr., e foi extraordinária a entrevista. Apesar do John MacArthur Jr. ter a visão complicada sobre a lei por causa do seu dispensacionalismo meio complexo, ele falou coisas gloriosas sobre o Evangelho. E um dos comentários de Ben Shapiro posteriormente, que é uma pessoa que eu gosto, por sinal, é uma pessoa que tem, vamos chamar assim, um zelo pela verdade, que luta por causas nobres, pro-life, né, a favor da vida, contra o aborto. É um indivíduo que tem posturas muito nobres nos Estados Unidos. Mas ele disse, o cristianismo, o protestantismo, ele não serve para essa estrutura, porque por causa dessa relação com a lei. A moralidade do judaísmo e até do catolicismo nesse sentido, do catolicismo romano, é mais importante para nós nesse momento do que o evangelho deles. Porque o evangelho de Cristo vai desmoronar uma justiça que eles vão construir com as mãos. Eles precisam da justiça de Cristo. E aí eles dizem, eu não quero isso. É bonito isso, mas eu não quero, porque isso quebra uma estrutura que nós estamos sentados nela. É um zelo sem entendimento. Mas o fato aqui, como Paulo sempre está fazendo, e sempre diz, ora, eles não se submeteram à justiça de Deus. Eles não se submeteram. Eles conheceram, mas não se sujeitaram a ela. Todo aquele que diz, ora, para ser salvo, isso aqui é todo indivíduo que não se rende a Cristo. Todo indivíduo que não se rende a Cristo imagina que é salvo. Então, se você não se rende a Cristo e acredita que vai ser salvo, você está enquadrado aqui. Porque você diz o seguinte, eu rejeito essa justiça do Evangelho e eu vou ser salvo por minha própria justiça. E eu ainda vou requerer algum tipo de misericórdia no fim. Porque misericórdia com base em quê? Com base em quê, exatamente? Se você está sendo julgado pela lei, se você rejeitou o evangelho da graça, o apóstolo Paulo, na sequência, ele diz o seguinte, aí ele vai dar, como sempre ele faz, com muita sabedoria, ele dá a base bíblica para o seu argumento. Ele argumenta, agora diz, agora eu vou lhe mostrar de onde vem esse fundamento. E ele diz o seguinte, na sequência do texto, o verso 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Preste atenção como o texto funciona, irmãos. Cristo é o fim da lei. E aí, lá na parte anterior do verso 3, ele diz, eles buscam estabelecer a sua própria justiça. E aí Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo. Então,
Qual o problema deles? Está nessa estrutura, ele continua. Não é? Eles estabelecem a própria justiça e rejeitam que Cristo é o fim da lei. E aí eles vão dizer, ora, pode ser que exista justiça com base na nossa própria justiça, na justiça de Cristo. E Paulo diz, ora, o fim da lei é Cristo para a salvação ou para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que vem de Deus através da fé em Jesus Cristo. A justiça que vem de Deus através da fé em Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, por favor, verso 21 e 22, veja comigo as palavras do apóstolo. 21 e 22, ele diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. E aqui vem um elemento que Paulo vem lutando em toda essa estrutura. Manter a estrutura judaica é impedir a salvação dos gentios. A quebra dessa estrutura e o fundamento da fé em Cristo é o fundamento da salvação de todos, não só dos judeus, mas também dos gentios. Paulo já falou isso de modo, de modo bem inicial no capítulo 4 da carta aos Romanos. Venha comigo, por favor, veja as palavras do apóstolo Paulo, citando Abraão, no caso, verso 9 em diante do capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura. Ele diz assim, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele diz, ora, Abraão creu antes de ser circuncidado. Ele é o pai dos que não são circuncidados. E pai dos que são circuncidados se andam nas pisadas da fé que ele andou antes de ser circuncidado. Ele é o salvador do judeu, melhor dizendo, ele é o exemplo da salvação do judeu e do gentio. Paulo já disse isso aqui anteriormente. Agora, no capítulo 10, ele está lidando categoricamente com isso, dizendo, essa estrutura judaica precisa ruir, essa lei cerimonial precisa ruir, porque se ela permanecer, vocês não vão entender a lógica da salvação. Vocês não são salvos por sua própria justiça, vocês são salvos pela justiça de Deus. Quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ele está colocando um termo muito importante aqui para ser ensinado, irmãos. É uma confrontação direta com o legalismo moralista do povo religioso de Israel. Paulo não está dizendo aqui que toda a categoria da lei é terminada, ele não está afirmando, ou que a natureza que nos obriga à obediência da lei foi terminada. Não, ele está dizendo simplesmente, Cristo terminou a lei como modo de justiça, como modo de ser aceito diante de Deus. Como eu sei disso, irmãos? Da maneira como ele usa a palavra justiça. Por quê? Paulo fala da justiça que vem àqueles que creem. E aqui veja, a justiça aos que creem. Agora, a justiça não vem pela obediência da fé, a justiça vem pela... A justiça não vem pela obediência à lei, a justiça vem pela obediência da fé, os que creem em Cristo. E como é que ele faz isso? Por que Jesus termina isso? A lógica do Evangelho é clara. Jesus Cristo cumpre toda a lei,
Agora ninguém pode ser salvo pela própria obediência da lei, porque nunca pôde antes depois da queda. Mas agora Cristo Jesus é a única oportunidade de salvação e chance de salvação, porque ele satisfez a justiça de Deus, e essa justiça só é recebida pela fé. Se eu creio nele. Verso 4, ele diz, né? Ele está se referindo não à moralidade geral, mas o estado de justiça com Deus, ou melhor, a justiça de Deus. Você tem favor da parte de Deus. A obra de Cristo mostra que a lei, como uma forma de justiça, terminou. A fé agora pode ser vista como a forma ou o caminho da justiça. Agora, exatamente, era isso que eles tinham de ver na obra de Cristo. Não outra coisa. Era isso que eles deveriam ver na obra de Cristo. Eles citam um texto que nos chama bem a atenção, voltando ao texto do capítulo 10, por favor. Abra a sua Bíblia comigo, bem no início, na sequência do capítulo 10, ele diz assim nos versículos 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O homem que praticar viverá por ela. E é interessante porque nesse momento Paulo ele cita Levítico 18, verso 5. É onde, se você for lá, exatamente o que está escrito em Levítico aqui. E é onde Moisés fala isso no texto. O homem que pratica essas coisas viverá por elas. Na superfície, na visão mais superficial, parece aqui que Moisés está ensinando a possibilidade de ter salvação por meio de guardar a lei. Não, Moisés não está dizendo isso aqui. Até porque a lei vai dizer. Lembra que Jesus disse isso, não foi só Moisés. Lembra daquele jovem rico que chega diante de Cristo e diz, Senhor, o que faço eu para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo responde, cumpres a lei? Veja bem, ele queria a vida eterna. Ele não queria dias melhores nessa vida, ele queria a vida eterna. Jesus disse, você guarda a lei. Esse é o caminho. Esse é o caminho que foi feito no pacto das obras. Deus disse a Adão que ele deveria obedecer a lei perfeitamente, perpetuamente, pessoalmente. E foi quebrada a lei. E quando ele quebra a lei, a raça humana morre. E aí o caminho para a árvore da vida foi fechado. O que é que acontece? Ele põe um anjo com a espada, e diz o texto que impede a entrada para o caminho para a árvore da vida. Agora, esse caminho não posso mais alcançar. Por esse caminho não chego mais à vida eterna. Mas era esse o caminho. Não mudou a rota. Eu não posso andar por esse caminho, porque senão eu serei morto, porque eu sou pecador. Eu nasci e eu fui representado por Adão, e todos os que nascem como filhos de Adão estão mortos e incapazes. Daí nasce o segundo Adão, Jesus Cristo, a quem Adão não representou, como falamos anteriormente. Ele nasce com um nascimento extraordinário, geração extraordinária. E esse Cristo é aquele que cumpre todas as exigências da lei. Daí a linguagem bíblica é: ele, achegai-vos a mim por um novo e vivo caminho que ele abriu pelo seu sangue, pela sua carne, pelo véu que foi rasgado. O caminho agora de acesso é por Cristo. Então, entenda o que Paulo está dizendo esse caminho da obediência à lei você não terá acesso a ele, porque você está morto. Se você quiser viver, você tem que ser perfeito obediente à lei. E se você não for perfeito, você vai morrer. Você já está morto. Por isso que o fim da lei é Cristo. Se você pudesse obedecer a lei perfeitamente,
você receberia a vida eterna. Mas você não pode. Mas o modo de salvar pela lei não mudou. Apenas o representante mudou. Jesus Cristo. É Ele que veio exatamente cumprir a lei. Então Paulo ali, ao citar Deuteronômio, ele não está em hipótese alguma afirmando que agora essa é a forma deles se manterem ou se salvarem. De jeito nenhum. Ele diz, ora, aquele que pratica a lei, viva dela. Mas é só você escutar qual é a situação de todo homem nessa terra que quebra a lei de Deus. A situação é essa. Gálatas 3,10, Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece. Não é o que você obedece 10 dias e desobedece um. Se você desobedece um, você não permanece. Mas quantas leis ele diz em tudo que está escrito no livro da lei para praticá-la? Maldito todo aquele. Essa é a realidade do homem. Daí eles rejeitaram a justiça de Cristo, estabeleceram a sua própria. Eles rejeitam a justiça de Cristo, estabelecem a sua própria justiça. Consequentemente, rejeitam o modo de Deus salvar o pecador. Aí Paulo vai citar outro trecho da Escritura. Agora, Deuteronômio, lá em Romanos 10, versos 6 a 7. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, versos 6 a 7. Quem descerá... Desculpa, o verso 6 termina. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Essa é a pergunta. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A justiça que procede da fé, diz o texto, a justiça que decorrente da fé, ela assim diz, não perguntes em teu coração. E aí ele está citando o Deuteronômio 30. Eu queria que você abrisse comigo o texto, para você entender o que contexto é esse que Paulo está levantando aqui. E por que é importante esse texto para Paulo, né? Ele já citou Levítico 18:5, agora ele vai citar Deuteronômio capítulo 30, versos 1 a 14. Não vamos ler todo o texto, obviamente, mas acompanhe comigo os principais pontos do argumento do apóstolo Paulo. Capítulo 30, verso 1 até o verso 14. Ele cita apenas o verso 14. Veja só, o verso 14 do capítulo 30 que diz assim, essa é a palavra de Moisés no texto. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Exatamente finalzinho da citação dele. A palavra está na tua boca para cumprires. O verso 14. Em Deuteronômio 30, verso 1 e 2, agora volte comigo, verso 1 e 2, ele diz assim, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à voz, segundo tudo que hoje te ordeno, não é? Ele vai dizer, se você obedecer, vocês que vão ser espalhados entre as nações, vocês que serão amaldiçoados por Deus, vocês serão punidos por Deus, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem, aí o verso 6, por favor, do mesmo capítulo 30, ele diz, o 6 diz assim, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para quê? Para que vivas. O Senhor circuncidará o teu coração.
para que você possa amá-lo de todo o teu coração e assim você viva. Ele diz agora, veja bem, eu estou dizendo isso a vocês, não é? Isso não é impossível para ser feito. Você não precisa ir para o céu. Você não precisa ir para o mar para fazer isso. Não há necessidade de fazer nada disso. Você não precisa ir lá nas profundezas e subir. Você não tem de fazer isso. Paulo cita em Romanos 10, 6 a 7, para mostrar que a fé, ela sabe, a fé conhece. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho zelo, mas eu tenho entendimento. Paulo dizendo, olha, a fé sabe que eu não preciso fazer nada para ser justo. Você não precisa escalar os céus. Cristo já subiu aos céus. Você não precisa subir, você não precisa descer até as profundezas da morte. Cristo já desceu às profundezas da morte. Paulo está dizendo, Moisés sabia mais do que vocês. E Moisés sabia mais do que a lei requeria. Moisés dizia, vocês precisam fazer isso para viver. Mas Moisés sabia que Deus havia feito aquilo que foi requerido. Por isso no verso 8 ele diz, a palavra está perto de ti. Moisés sabia que a fé é simplesmente acerca daquilo que você diz com a sua boca. Porque você vai descrever exatamente o que você crê com seu coração. O que Moisés está dizendo ali em Deuteronômio 30 é o que Paulo está trazendo aqui à tona. É por isso, voltando lá para o texto de Romanos, veja como Paulo produz a estrutura do texto, né, no argumento que ele mesmo utiliza. Ele diz assim, por favor, no finalzinho do texto que nós estamos lendo, ele diz, versos 6 e 7, lendo um pouco do 6 e o 7, ele diz, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Paulo pega o texto de Deuteronômio e interpreta. Está escrito lá, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O zelo com conhecimento. A lei requer isso. Mas eu sei muito mais que eu não posso fazer. Cristo fez em meu lugar. O fim da lei é Cristo. Agora, a lei já não mais me salva, nem me condena, quando creio em Jesus Cristo. E a justiça que me redime é a que procede dele, não a minha. Eu abri mão da minha própria justiça. O zelo com conhecimento é diferente do zelo sem entendimento que os judeus têm. Eu confio em Cristo para ter a justiça. Eu espero nele para ter vida. E obedeço à lei de Deus como gratidão por aquilo que ele fez por mim. A lei, quando é entendida na obra do Evangelho, ela não perde o seu uso no período do Novo Testamento. Ela permanece viva. Como é que eu posso chamar a lei de delícia
ou ter prazer. Ninguém tem prazer em algo que mata. Eu só posso dizer, o meu prazer está na lei do Senhor. Se essa lei, ela não for a minha salvação, nem a minha condenação. A minha salvação é a justiça de Cristo, a justiça de Deus, através de Jesus Cristo, que cumpriu todas as exigências da lei. O que fica muito claro, irmãos, é que o zelo, o conhecimento errado da doutrina, que produz até um tipo de zelo, mas o verdadeiro conhecimento da lei está em Cristo. Sem conhecer a Cristo, se a lei não revela Cristo, a função dela me condena. A função dela me condena. É por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Quando Cristo é o fim da lei, a lei permanece. Dentro da obra da santificação, da medida da minha santificação, do amor que eu tenho para com Deus, em cumprir os seus preceitos, em fazer a sua vontade. Isso é próprio da obra que vem da justiça da fé. Mas a justiça que vem do homem, ela não leva o homem a amar a lei de Deus dessa forma, porque ele lida com ela de modo terrível, ela passa a ser um peso, você tem que julgar, você tem que condenar os outros, e aí fica assim. Veja bem, para que você seja salvo, ou qualquer judeu seja salvo, ou qualquer indivíduo que é salvo por sua própria justiça, ele precisa se comparar com os outros sempre. Só tem uma maneira de você ter paz na vida, se você se comparar com o outro. Veja, eu sou pecador, mas ele é pior. Eu tenho uma medida de justiça. É por isso que o fariseu, ele vai orar e diz, obrigado porque eu não sou como esse. É a única forma dele ter paz, ele se comparar com o outro. Eu não sou como esse aqui do meu lado, como aquele ali. Eu preciso disso para viver. E eu rejeito os outros. Não funciona assim. A salvação é clara, e o apóstolo Paulo diz, esse é o conhecimento, esse é o zelo que você precisa ter com conhecimento. Porque a lei vai permanecer se você conhecer a Cristo. E a lei permanecerá da melhor forma possível. Sem Cristo, ela te mata. Quantas pessoas estão presas nessa armadilha, irmãos? Quantas pessoas que rejeitam a Cristo estão presas nessa armadilha? E são pessoas que até a gente já acostumou dizer, eles são até melhores do que muitos crentes. Eles até fazem coisas melhores do que muitos crentes. A gente se acostumou com isso. Não pode ser melhor. Porque eles rejeitaram a Cristo. Eles têm até zelo. Mas eles não conhecem a Cristo. Eles até procuram fazer o que é bom. Mas eles não conhecem a Cristo. O que é que eu faço? Ardentemente deseje a salvação deles. Ore, porque esse conhecimento é só o Espírito de Deus que pode conceder. É só Ele que pode abrir o entendimento do homem. A gente prega contra e ora pela salvação, como Paulo nos ensinou aqui. Pela conversão deles. Você talvez tenha desistido de orar pelos seus familiares.
E esses talvez não têm nem zelo, estão atolados na iniquidade. Porque esse é o resultado do homem que confia em si mesmo. Ele entra em desespero. Sem Cristo, irmãos, sem Cristo, nós seremos como Judas. Nós iremos nos enforcar e nos matar. Porque não há como aliviar a minha culpa. Sem Cristo, nós perdemos a esperança. Com Cristo, nós somos como Pedro, guardado por Ele até mesmo nas piores angústias do seu pecado. Protegido pelo Senhor. Com Cristo e sem Cristo, separa o homem eternamente. O meu desejo sincero, primeiro, é que a justiça de Cristo se eleve acima da nossa própria justiça e nós nos convertamos a Ele abandonando os nossos próprios pecados, primeiro abandonando a nossa própria justiça. E segundo, orando por aqueles que estão longe dessa verdade, desejando ardentemente de coração a salvação deles. Eu oro para que eles sejam salvos. Isso tem implicações práticas, até na prática dos puritanos no século XVII. Eles usavam muito desse texto para falar da necessidade de orar pelos judeus. E eles oravam pelos judeus, eles oravam pela conversão deles. Entende? Não é como orar para que a nação fosse estabelecida, não é isso. Orar pela conversão, para que eles abandonem a justiça pessoal e se convertam a Cristo. Essa deve ser a nossa oração também. Se nós amamos os judeus, revela, Senhor, a tua justiça, para que eles abandonem a deles e sejam salvos. Isso aplica-se a qualquer um que está ao nosso lado e que nós acreditamos que tem zelo, mas não tem conhecimento. Meu desejo é que a gente aprenda a orar de coração por esses que estão perdidos. E ao mesmo tempo confiar no Senhor, que só Ele, assim como Ele abriu o nosso entendimento, Ele é poderoso para abrir o coração daqueles que estão perdidos na sua própria justiça. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso, nós reconhecemos que a Tua graça, a Tua misericórdia tem se revelado a nós a ponto, Senhor Deus, de não confiarmos em nós mesmos. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles, ó Senhor, que não estão nem buscando justiça porque se acham justos. Nós oramos para que o Senhor se revele a eles. Abre os olhos desses que não Te conhecem, Senhor Deus. Ajuda-nos também, ó Senhor, a não sermos como aqueles que têm zelo, mas não têm entendimento, e nós tenhamos tanta firmeza doutrinária, mas acabamos até acreditando que a nossa salvação repousa no fato de sermos firmes doutrinariamente ou fazermos alguma coisa que os outros não fazem. Ó Senhor, ajuda-nos a não cairmos nessa grande tragédia espiritual. A nossa confiança, a nossa salvação é somente o Senhor. Então a lei, ela encontrará o seu lugar e nós amaremos os Teus ensinamentos e a Tua verdade.
porque Cristo cumpriu toda a lei. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a entender que a fé em Cristo significa qualquer confiança em guardarmos a lei por nós mesmos, para a nossa própria segurança. Crer em Cristo é confiar nele, tão somente nele. Livra-nos, ajuda-nos e nos ensina a orar pelos nossos, desejando que todos se curvem diante de Ti, o verdadeiro Salvador, o justo Deus e cheio de misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.